Então, hoje a gente pode dizer que o método Canguru, ele une a tecnologia com a humanização. E no Brasil, o método Canguru, ele foi, então, instituído como política pública de saúde desde 2000. E essa normatização, então, com as portarias do Ministério, trouxeram um olhar todo diferenciado para dentro das nossas neonatologias. Então, uma coisa é um método, que é a política, que é uma coisa ampla, que envolve várias etapas, que inclui, inclusive, o pré-natal, né? E outra coisa que talvez as pessoas confundam, e talvez eu também deva confundir, é a questão da posição, né? Canguru. Então, assim, quando eu falo que eu estou colocando o bebê na posição canguru, ele faz parte do método, mas aquilo não, eu não posso simplificar o método como sendo a posição. Seria exatamente. Quando a gente fala de benefícios da posição canguru, a gente tem que olhar em vários níveis, como clínico, principal, é claro, mas emocional, do desenvolvimento e até a questão organizacional e de gestão do próprio serviço, da própria equipe. Sejam muito bem-vindos a mais um Pedincast. Chegamos ao episódio 104 e o tema vai ajudar muito para quem trabalha com neonatologia. Vamos falar de método Canguru, né? O que vai além do pele a pele. A gente vai desvendar esse método, porque o foco ainda é a gente trabalhar um pouco essa questão do Novembro Roxo e trazer mais visibilidade para esses pequenos guerreiros. E a gente sabe o quanto esse método ele é importante. E muitas pessoas têm dúvida de como funciona, de como ele deve ocorrer, em que situações isso acontece. E para falar sobre esse tema, eu trago uma pessoa assim que eu carrego no meu coração, que ela é uma amiga e irmã da neonatologia, sabe? Ela se chama Alessandra Vaccari. Quem é da neo já a conhece, com certeza já ouviu falar sobre ela. Ela é uma querida, tive uma grande oportunidade de trabalhar próximo dela em alguns eventos ali da Bent. E atualmente não, né? Ela mora no Rio Grande do Sul. Ela é professora do Departamento de Enfermagem, da área materno-infantil e da pós-graduação em enfermagem da Escola de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Enfermagem e Saúde Coletiva. É mestre e doutora em Saúde da Criança pela PUC do Rio Grande do Sul. Especialista em enfermagem neonatal pelo Centro Universitário São Camilo Sul, pesquisadora, e uma baita pesquisadora, gente, e ela integra ali o grupo de estudos e pesquisa em enfermagem, educação e tecnologias, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é vice-presidente da Federação Latino-Americana de Simulação Clínica e Segurança do Paciente no período de 2024 a 2025. Aqui é um adendo, viu? Se vocês estão trabalhando em simulação clínica, eu já vou dar trabalho para ela, já segue ela, porque ela é expert nessa parte de simulação, ela estuda muito isso, ela aplica muito isso para a educação e é algo que a gente vem aí agregando todos os dias dentro do ensino, né? Membro honorária da Abente, nossa querida Abente. E, gente, aqui por último, e de forma alguma menos importante, na realidade, assim, é por aqui que talvez você já tenha ouvido o nome dela. Ela é autora do livro Intensivismo Neonatal, o que todo enfermeiro deve saber, publicado pela editora Ateneu, um livro que é obrigatório para quem trabalha com pediatria, mas sobretudo aí para quem trabalha com neonatologia. Se você não tem esse livro, você tem que ter na cabeceira aí, tá certo? Ai, Ale, tô tão feliz de te apresentar, de ter dado certo esse podcast, porque a minha admiração por você é incrível. Uma pessoa, além de competente, alegre, divertida, enfim, e respira a neonatologia, ensina brilhantemente. E os momentos que eu fiquei com você foram super agradáveis, né? Então, eu tô muito feliz de te receber aqui. Eu quero que você se sinta em casa, já falei isso para você. O Pedincast é para você se sentir em casa aqui, para compartilhar um pouquinho esse mundo do método, né, do canguru, da neonatologia, que é algo que você respira aí na prática do dia a dia. Flávia, muito obrigada pelo carinho, pela apresentação. O carinho é totalmente recíproco. Tenho aprendido muito de pediatria contigo e além da nossa amizade que eu guardo aqui no meu coração. Então, muito obrigada mesmo por esse convite de estar aqui falando do método Canguru, que é algo que eu
confesso, sou apaixonada, né? Os motivos e tudo que a gente pode fazer em benefício do bebê e dessa família. E no Novembro Roxo, então, claro que eu vim de roxinho, né? Para a gente estar aí aproveitando esse momento também dentro do nosso país, né? Do nosso calendário da saúde. Muito obrigada. Eu agradeço e eu queria que você, sempre de praxe, eu peço para o convidado falar um pouquinho da trajetória. Por que escolheu neonatologia, né? Porque a gente levanta essa bandeira, eu e a Lei, né, os colegas que também trabalham próximos de nós, da Bent, pediatria é pediatria, neonatologia é neonatologia, são coisas diferentes, apesar de muitas pessoas quererem colocar tudo isso numa panela e misturar, né? E o porquê que o seu encantamento chegou ali para a Neo, contar um pouquinho da sua trajetória. Então, a minha trajetória, ela talvez seja estranha um pouco para as pessoas, né? Eu comecei na área da saúde e também como professora numa formação, numa profissão chamada tecnólogo em radiologia, atuei fazendo raio-x e no raio-x já eu tive contato com a UTI neonatal, mas aí numa outra posição, como técnica de raio-x. Enfim, como eu trabalhava muito com máquinas dentro da radiologia e eu gosto de gente, eu decidi, então, ir fazer enfermagem. O curso de enfermagem é a minha segunda graduação. Quando eu entrei na enfermagem, eu entrei muito certa que eu iria fazer saúde pública. Para defender o SUS, defender a atenção básica. E assim eu fui até metade do curso, quando eu entrei a primeira vez no centro obstétrico, quando eu vi um parto pela primeira vez e fiz os cuidados ao bebê pela primeira vez. E aí eu me apaixonei, né? Durante um tempo eu fiquei ainda um pouco balançada entre obstetrícia e neonatologia, mas os colegas, os professores, Alessandra, você nem queria dar o bebê para a mãe, você queria ficar com o bebê para você. E aí eu fui procurando, inicialmente, claro, comecei os estágios acadêmicos na pediatria, até que, enfim, né, fui galgando e cheguei na UTI neonatal e me sinto realizada profissionalmente. Realmente, assim, eu sou apaixonada pelo Minimundo. É a sua cara, né? O Minimundo, ele é encantador. E é muito importante que a gente tenha essa paixão, porque é um mundo tão delicado, né? Eu falo que o meu mundo é pediátrico, não tem jeito. Eu trabalhei com neo até 2015, sabe, Lê, dando plantões, assim, UTI neonatal mesmo. Meu primeiro emprego foi numa UTI neonatal. Eu admiro muito, mas eu vejo essa questão do coração balançar, né, por uma subespecialidade. Que nem o meu, ele balança pela pediatria mesmo, pela UTI pediátrica. E ali, quando eu tenho um bebê muito prematuro ou muito pequeno, a gente fica, meu Deus, por mais que a gente saiba, o manejo, ele é diferente, o coração bate diferente também, porque você fica, meu Deus, é tão pequenininho, né? Então, é muito gostoso quando os profissionais realmente eles se declinam para as especialidades que é apaixonado, porque isso impacta diretamente ali na assistência, né, do dia a dia. Com certeza. E eu, da minha forma, é a mesma coisa. Já atuei pediatria, já fui para UTI pediátrica, principalmente dentro do ensino. Já atuei também na atenção básica, fazendo puericultura, mas não adianta. Onde eu me sinto confortável, onde o meu coração bate mais forte, é na neonatologia. E aí, dentro da NEO, muitas coisas acontecem, muitas. E uma das coisas que realmente o pessoal, eu percebo, né, é muita dúvida com relação ao método canguru. E muitas divergências, às vezes, de opiniões dos próprios profissionais que trabalham com NEO ou desconhecimento do que significa, né? Então, acho que para a gente dar um start para ajudar as pessoas a compreender sobre o que a gente está falando, acho que primeiro é definir o que exatamente é o método canguru, né? Como que ele funciona ali, o que rege esse método. Perfeito. Então, assim, quando a gente fala, né, em método canguru, a gente não está falando somente em colocar o bebê no pele a pele. Isso é uma grande dúvida das pessoas, porque, claro, o que mais chama a atenção em todo o método é a posição canguru. São as mães, os pais, né, com aquela posição pele a pele. Mas o método canguru, ele é um modelo completo de assistência hoje perinatal. Né? Então, assim, ele foi pensado no Brasil como uma forma de cuidar o recém-nascido, principalmente o prematuro e o recém-nascido de baixo peso,
integrando os cuidados junto com a família. Então, hoje a gente pode dizer que o método canguru, ele une a tecnologia com a humanização. E no Brasil, o método canguru, ele foi então instituído como política pública de saúde desde 2000. E essa normatização, então, com as portarias do Ministério, trouxeram um olhar todo diferenciado para dentro das nossas neonatologias. Porque a base do método, ela não é a ideia apenas de monitorizar o bebê ou de fazer os cuidados com a saúde. E sim, quando a gente pensa no método como um todo, vem muito mais as necessidades biológicas, emocionais e sociais, tanto desse bebê quanto dessa família, sabe, Flávia? Então, por isso que o método canguru, ele emociona e ele apaixona tanto, porque ele traz junto com a tecnologia e o biológico toda essa questão. Quando a gente vai, então, para os manuais, né, do método canguru, traz muito forte os pilares do método. E é interessante para a gente entender o porquê de cada pilar, até para entender depois as etapas. Então, assim, claro que o contato pele a pele é o primeiro pilar, é preconizado, então, precocemente, né, e crescente, porque evoluindo conforme a clínica do bebê, conforme também a disponibilidade daquela família fazer ele de forma segura e prazerosa. Né? Então, a família também tem que estar integrada nesse pele a pele, nessa posição. Como pilar, nós temos também a participação ativa da mãe, do pai e da família. Claro que hoje no Brasil a gente vê bastante a posição sendo realizada por pai e mãe, mas a gente sabe que ao redor do mundo nós temos outros familiares fazendo a posição canguru, como irmãos mais velhos, avós, padrinhos, tios, tias. Ainda a gente não vê no nosso país, a gente sabe que por várias questões logísticas, né, tudo mais, mas também é possível, né? Os benefícios também a gente consegue com mais familiares. Há pouco tempo a gente conseguiu incluir o pai na posição. Então eu sempre digo, bom, os dois principais estão ali. Agora aos pouquinhos a gente pode ir pensando, né, em evoluir para outros familiares. Por quê? Isso tudo traz um apoio forte para essa família, como o apoio ao aleitamento materno, né, que é tão importante desde o início desse bebê. Também o desenvolvimento neurocomportamental e psicoafetivo desse bebê, né? E claro, isso falando mais dos pilares relacionados ao bebê e à família. Porque o método canguru, ele traz um pilar também relacionado à equipe de saúde. Então, ele traz que a equipe de saúde, ela tem que ter um ambiente de trabalho adequado para exercer o seu trabalho, porque não existe humanização sem olhar para quem cuida. Né? Quantas vezes a gente fala isso? Então, esses pilares do método, eles são transformados em 3 etapas, que é o que o pessoal mais conhece, né, oficialmente, assim, do método. Então, a primeira etapa é aquela etapa que o preconizado é que se inicie no pré-natal dessa família, onde os profissionais já percebem que é uma gestação de risco, que tem a possibilidade de um parto prematuro ou de um bebê de baixo peso. Então, já começam as orientações para essa família da possibilidade deste bebê necessitar de cuidados diferenciados. Também, esse iniciar no pré-natal, a gente hoje já está sendo mais realizado no nosso país. O que a gente mais vê, principalmente na minha realidade, né, do Sistema Único de Saúde, são as mães chegando já para o parto prematuro ou chegando no hospital muitas vezes sem saber que aquele bebê ele tem uma restrição de crescimento ou até uma outra patologia, uma malformação. E aí, claro, a gente inicia o método dentro da UTI, né?
Mas o preconizado realmente é começar no pré-natal, por isso que se diz que é um cuidado perinatal. Ele não foca somente nesse bebê. E aí, dentro da UTI, nós vamos pensar especialmente naqueles bebês prematuros ou de baixo peso, que vão necessitar de uma internação maior, né? E não existe um peso para iniciar a primeira etapa. Isso é um ponto que o pessoal tem muita dúvida, se existe um peso mínimo, né? Se, enfim, a partir de quando aí que o bebê poderia ir para esse método, né? Fazer o método canguru na mãe ou no pai. É que exatamente essa é a confusão. O método, ele é todas as 3 etapas. Uhum. A posição canguru, sim. A posição canguru, a gente vai ter alguns parâmetros que a gente necessita para começar a fazer. Mas também não tem peso para a posição, né? Então, nessa primeira etapa, a gente vai iniciar a posição canguru o mais precoce possível, né? Pensando que na estabilidade desse bebê. O principal é a clínica desse bebê, independente do peso e da idade gestacional. E mesmo se o bebê tiver tecnologias como suporte ventilatório, cateterização umbilical, PIC, monitoração, nada disso impede ele fazer a posição canguru. Olha, para tentar deixar claro. Então, uma coisa é um método, que é a política, que é uma coisa ampla, que envolve várias etapas, que inclui, inclusive, o pré-natal, né? E outra coisa que talvez as pessoas confundam, e talvez eu também deva confundir, é a questão da posição, né? Canguru. Então, assim, quando eu falo que eu estou colocando o bebê na posição canguru, ele faz parte do método, mas aquilo não, eu não posso simplificar o método como sendo a posição. Seria exatamente isso. Uhum. Perfeito, exatamente. A posição canguru é o primeiro pilar do método. Excelente. Que é o contato pele a pele. Mas se na minha instituição eu faço a posição canguru, eu não estou aderindo ao método como um todo. Certo. Né? Então, o método realmente são essas 3 etapas, que é uma política pública, né, que tem esse olhar perinatal. Que a gente vai ir falando um pouco mais sobre ele. Mas é exatamente isso, né? A posição canguru é uma das coisas do método. Certo. E acho que podia falar, parece óbvio, mas a gente fala, às vezes tem pessoas que não saibam. Por que canguru? Né? Por que o nome canguru? Na verdade, vem realmente do canguru, do animal canguru, que coloca, né, o seu filhote na bolsa, justamente ainda muito prematuro, porque o bebê canguru, ele não nasce pronto, né, para já sair saltitando, e ele fica, eu não vou me lembrar agora qual é o tempo específico, mas ele fica naquela bolsinha, né, no abdômen do animal canguru, e ele fica ali. Ele acaba sendo amamentado, ele tem a questão térmica do corpo, tem todos os cuidados, ele sai da bolsinha, mas ele retorna até ele ficar pronto para seguir sua vida. E quando a gente coloca na posição canguru, a gente utiliza, então, um coeiro, um pano, depende, né, o local. Claro que alguns hospitais com maior possibilidades financeiras têm algumas faixas, então fica a aparência de uma bolsa com o bebezinho dentro. Aqui no hospital o pessoal mandou confeccionar as malhas, eles chamam as malhas, e aí, se eu não me engano, tem tamanho PMG, que aí a mãe, né, enfim, quem for fazer a posição, só coloca a malha, né? Mesmo a mãe coloca o seio para fora, até para o bebê estimular o aleitamento materno ali. E o bebê realmente fica tão bonitinho, gente. Ai, meu Deus, é muito bonitinho. Então, eu já quero até aproveitar, porque assim, para nós profissionais, quando vê ele aconchegado ali, é uma delícia, né? Mas os benefícios, eles são muito amplos, tanto para o bebê quanto para a mãe. Se você pudesse pontuar, convencer, né, o profissional que está resistente, por que é importante colocar o bebê na posição, abrangendo aí o método. Então, quando a gente fala da posição principal, né, da posição do contato pele a pele,
A gente vê, então, um melhor controle térmico do bebê, porque o corpo do bebê ele vai estar direto em contato com o corpo desse cuidador e com isso ele vai manter essa temperatura estável, né? Também reduz o risco de infecção hospitalar, porque o bebê ele fica mais tempo com o cuidador e menos tempo em circulação e manuseio da equipe, né? Reduz então também estresse e dor desse bebê. E a gente sabe o quanto a dor e o estresse estão ligados à descompensação clínica mesmo, à deterioração clínica no recém-nascido. E esta posição pele a pele auxilia porque, além do contato, né, com aquele familiar, tem o cheiro, tem a voz dos pais, então isso ajuda o bebê neuralmente ele se organizar e ele fica melhor organizado. Com isso a gente vê melhor parâmetro clínico, realmente, melhora de sinais vitais, de todos os parâmetros clínicos do bebê. Também aumenta as taxas de aleitamento materno, né? Tanto durante toda a internação, e a gente tem essa taxa maior na alta e também no segmento. A gente verifica que as mães que fizeram a posição canguru, não necessariamente o método todo, mas a posição canguru, elas têm essas taxas melhores, inclusive no segmento desse bebê, né? Melhor desenvolvimento neurocomportamental, psicoativo, por todas essas questões do impacto positivo do vínculo do apego, né, deste bebê com os seus pais. E olhando um pouquinho para o lado da unidade agora, porque é isso a gente falou mais do bebê e da família. Do lado da unidade, a gente percebe menor internação desse bebê pós-alta, porque como ele criou um vínculo, um cuidado, tem a menor internação, né, por cuidados mais próximos da família, e também o uso mais racional dos leitos nas unidades, porque os bebês eles acabam indo embora mais cedo. Então, como eles têm essa alta mais cedo, a gente consegue utilizar os leitos de UTI de uma forma mais racional, né? Então, assim, quando a gente fala de benefícios da posição canguru, a gente tem que olhar em vários níveis, como clínico, principal, é claro, mas emocional, do desenvolvimento e até a questão organizacional e de gestão do próprio serviço, da própria equipe. Sabe que eu vou focar muito na posição, né? Porque eu vejo que é a angústia de muitos profissionais. Porque uma coisa é a gente pegar o bebezinho sem nenhum dispositivo, no máximo ali com O2 proximal, né? Que tem lá pelo menos, sei lá, 1,5 kg, 1 quilo. E aí você consegue manejar um pouquinho melhor ele para colocar lá. Mas aquele profissional que está lidando com aquela criança que tem múltiplos dispositivos, seja um PIC, um catéter umbilical, ou está no CPAP, ai meu Deus, para fixar aquele CPAP, né? Está entubado, enfim, ou mesmo tem alguma questão que você percebe que vai ser difícil tirar da incubadora, ele não vai conseguir fazer sozinho, ele vai precisar do manejo aí multiprofissional para poder colocar na posição. Isso gera angústia, isso gera, poxa, será que vale a pena? Será que isso não é um risco a mais para o bebê? Então, sabendo dos benefícios, existiria alguma coisa que envolva contraindicação? Esse bebê ele não pode ir. Mas, por outro lado, né, a partir de que momento esse bebê ele pode ir? Como que funciona essa questão de você transicionar um bebê que está na incubadora para o colo materno, quando ele tem muitos dispositivos? E a partir de que momento eu posso fazer isso? Eu sinto que isso é uma das grandes angústias aí do profissional quando a gente fala da posição. Com certeza. Então, sempre trazendo, né, essa diferença do método para a posição, para o método canguru não existe contraindicação nenhuma, porque realmente ele é toda aquela questão da política das 3 etapas que o hospital vai aderir, que o hospital vai ter capacitação, né, tem os tutores do método, os cursos de formações e tudo mais. E aí, quando a gente fala na posição especificamente, na posição canguru, a gente também não usa uma linguagem de lista de contraindicações.
Legal. Né? Quando a gente olha toda a literatura do método, que a posição ela está toda descrita dentro, né, dos manuais do método, não existe essa lista de contraindicações. O que fica bem específico a gente precisa olhar a clínica do bebê, né? Então, assim, eu não posso colocar um bebê em posição canguru quando esse bebê ele está clinicamente instável, por exemplo, está passando por um choque, ou então uma instabilidade respiratória, hemodinâmica. Bom, neste momento eu não vou colocar ele em posição. Talvez ontem ele fez uma posição, né? Então isso é muito variado, por isso que não existe uma lista de contraindicações. O principal é a clínica do bebê, tá? Então, assim, se existe algum quadro agudo ou crônico também na mãe e no pai, que naquele momento, aquele cuidador, então, ele está impedido do contato seguro, também a gente não vai fazer a posição, né? Então, a gente tem que olhar a clínica do bebê e olhar a segurança de quem vai ficar com esse bebê no pele a pele. E é claro, Flávia, para mim, o essencial, equipe treinada e condições de segurança. Então, assim, se eu não tenho uma equipe treinada, capacitada, com segurança, para eu retirar esse bebê do leito ou da incubadora e colocar em posição e depois fazer essa devolução para o leito, também, então eu não vou colocar em posição, né? E sim, tem bebês que acaba, muitas vezes, a gente tendo que fazer todo esse manuseio em 4 pessoas. Sim. Né? Mas isso não impede os dispositivos médicos, o tamanho dele, o peso, idade gestacional, nada impede a posição. O que impede é clínica do bebê, segurança de quem vai ficar com o bebê pele a pele, e equipe, se a equipe está segura e treinada, porque assim, a gente tem que pensar em toda a segurança de todos os fatores, né? Por isso é tão importante. Acho que não pode ter pressa, né, Ali? É a típica situação que não pode ter pressa. Gente, eu vejo aqueles tubos que meio centímetro faz muita diferença. Tem que ter muita técnica, precisão, cuidado, segurança, paciência, para que na hora que você tira esse bebê entubado, você não vá tracionar aquele tubo, não vá introduzir demais para que ele fique seletivo. Que um ponto muito importante quando eu penso na angústia, né, da criança grávida, né, ou mesmo entubada ali, é essa questão da parte ventilatória, né, garantir bem a oxigenação, que a gente sabe que eles são muito sensíveis, né, à hipoxigenação. E é um ponto, acho que é um ponto também que essa pressa não pode ter, né? Profissional com pressa não se envolva em querer colocar o bebê em posição. Não com todo esse suporte ventilatório, com certeza. E quando a gente vai para esse ponto, eu sempre trago assim a capacitação e autonomia do próprio enfermeiro. Então, assim, o enfermeiro intensivista neonatal, ele tem que conhecer o padrão ventilatório do seu paciente, qual é o modo ventilatório. É claro que alguns modos ventilatórios vão levar a uma instabilidade maior. Então, será que neste momento, nesse modo ventilatório, o bebê recém está se estabilizando, é o momento de uma posição? Talvez não. Vamos esperar o turno da tarde, vamos esperar o outro turno, né? E aí entra realmente o raciocínio clínico desse enfermeiro para ter esse julgamento de colocar nessa posição. Também, por exemplo, que nem você falou, deu uma leve tracionada, ficou um pouquinho seletivo. Bom, aonde estava na comissura labial esse tubo? Depois de eu posicionar ele na posição, ele estando estável, depois de eu posicionar ele na posição canguru, se eu estou vendo que está ocorrendo uma queda de saturação, verifico que o padrão, eu vou lá, eu ausculto, eu reposiciono. De repente, como o tubo neonatal não tem balonete, é muito normal, a gente vai pela comissura labial e realmente pelo que a gente chama de bigode, né? Que é ali que a gente vai estar, ele vai estar com adesivo que vai estar segurando ele. E às vezes, gente, com a mão mesmo, a gente dá uma leve tracionadinha e o bebê fica ali 1 hora,
1h30, 2. Por quê? Porque eu tenho a segurança clínica, do olhar clínico, eu conheço o meu paciente. Então, não adianta, né? Conhecimento, olhar clínico, eu acho que faz a diferença do enfermeiro em qualquer nível assistencial. Eu sou bem neurótica, assim, com essa questão do planejamento, sabe? A gente tem que planejar, né? Se é uma coisa que vai acontecer, eu preciso ter... Se é um bebê que tem muitos dispositivos, uma criança que é mais delicada, menorzinha, a gente precisa de mais mãos, a gente precisa ver o que pode estar preso ali à incubadora, né, ou ao berço, porque na hora que eu vou transicionar para a mãe, se esticar alguma coisa ali, pode, enfim, perder dispositivo ou refixar o que for importante, né? Então, é uma cautela de prevenção, é a gente já pensar enquanto enfermeiro o que pode dar errado. Não que vá dar errado, mas a gente pensa, poxa, o que pode dar errado? Tá, aquilo pode dar errado, então a gente vai prevenir qualquer tipo de evento ali. E não pode ter pressa, e eu acho que um outro ponto que é importante é tranquilizar a família, né? A mãe que vai receber esse bebê. Porque é uma coisa que eu vejo muito, né? Às vezes a mãe é a primeira vez que está indo lá, o bebê é muito pequenininho, fica aquela ansiedade, fica com medo de que o bebê vai quebrar, sabe aquela coisa do manejo, ou até com medo da instabilidade ventilatória com o bebê nela. Como que vocês lidam com isso nessas situações, Lê? É realmente tendo contato direto com a família, integrando a família nos cuidados. Por exemplo, quando o bebê ele chega na UTI neonatal, a gente, mesmo que ele não esteja pronto para a posição canguru, essa família ela tem que começar a conversar com esse bebê, ela tem que ser orientada de tudo que está acontecendo com esse bebê, né? E colocar a mão, né? Uma coisa, mesmo que eu não possa naquele momento fazer a posição, não quer dizer que essa família não possa ter contato, né, com esse bebê. Então, quando ela começa precocemente a entender todo esse mundo, começar a ver as melhoras dessa criança e também começar a ter esse contato, ela começa a ver muitas vezes, agora veio uma imagem, né, de a mãe está entrando na sala, ela dá bom dia, né, para a equipe, os sinais do bebê já começam a melhorar. Só pela voz. Né? Só pela voz dessa mãe. Então, assim, quando ela começa a perceber o valor dela, o valor da voz, o pai, o valor do toque, do calor da mão e também, claro, né, da questão do aleitamento, ela começa a ficar mais tranquila com esse manuseio, essa troca, né, do leito para a posição canguru. E, claro, a capacitação da equipe e a tranquilidade da equipe vai trazer tranquilidade para esse pai e para essa mãe. Sim. Né? Se no momento que eu estou fazendo essa troca, realmente as pessoas ficarem inseguras, começarem a falar coisas que levam inseguridade, né, para a família, ela vai ficar cada vez mais insegura. Né? Então, é um todo. Realmente, é você ter certeza que o bebê está clinicamente estável, independente, né, dos outros fatores, mas clinicamente estável. Essa família, ela estar apta para aceitar, e eu digo apta emocionalmente mesmo para aceitar esse canguru, né, para a gente ter a segurança desse familiar e, novamente, né, equipe capacitada. E assim... como eu realmente eu trabalhei no UTI neonatal, né, durante muitos anos, agora eu vou como docente para outra UTI neonatal, e isso é corriqueiro para nós, né? Quando a gente implementa o método e a posição ela se torna corriqueira. É claro que lá no início, quando eu comecei, quando a instituição que eu trabalhava, ela implementou, né, as 3 etapas do método, a gente teve capacitação. Gente, para colocar uma criança, primeiro, entubado a gente não colocava, a gente morria de medo. Eu fico pensando nos pititiquinhos, né? Até uma curiosidade, já emenda aí na sua história o menor bebê que você já colocou aí pro método canguru depois. Gente, eu acho que os menores bebês, assim, realmente, a que eu mais lembro é a Isis Aparecida, que é uma bebê que eu sigo até hoje, né? E ela foi para canguru, assim, com 700 gramas. Olha, né? Só. Claro que a gente pode colocar bebês menores. Não há
esse corte, limite, né? de esse pé. limite. Não, vai ser depender da estabilidade mesmo, assim. Só que lá no início a gente morria de medo, né, de botar entubado. CPAP a gente colocava que era mais tranquilo, mas entubado nem pensar. E aí a gente começou a ver que a gente estava errado, né, que a gente tinha que se capacitar. Então a gente foi, se capacitou e a gente começou a fazer. E eu nunca vou esquecer quando num domingo, eu fiz muitos plantões de domingo, né, e eu sempre falo que as minhas melhores histórias são domingo. Então, eu estava dentro da sala, né, revisando prescrição, na época era tudo impresso, então revisando toda a papelada, evoluindo, e os 4 bebês, eu estava numa UTI, onde os 4 bebês eram prematuros, então era 4 leitos apenas, os 4 bebês estavam em posição canguru, sendo que 2 eram entubados, né? Então, assim, eu lembro até quando a contratada entrou na sala, ela olhou assim, os 4 em canguru, e eu sim, os 4 em canguru, pode voltar daqui 1h30. Né? E, gente, isso é tão fantástico, porque a gente começa a perceber a emoção dos pais. Eu lembro de alguns anos atrás, quando foi feita uma das primeiras posições com o pai nessa instituição, onde, inclusive, essa foto virou o emblema do Dia dos Pais dessa instituição, né? De o quanto os pais se beneficiam, porque muitas vezes eles voltam a trabalhar, a licença paterna é muito curta, né? Então eles não têm contato com essa criança, eles conseguem ir para a unidade muitas vezes à noite, final de semana, então eles poderem fazer uma posição canguru é de um valor que eu acho que não existe estudo científico que vai poder medir. Ai, eu vou fazer um adendo nessa sua fala que me veio uma lembrança de 2 dias atrás. A gente, é o que eu falei, a gente trabalha numa UTI mista, né? Acho que vocês já ouviram muito eu falar isso, né? Que a gente trabalha numa UTI mista. Então a gente pega os bebês. Hoje mesmo a gente recebeu um bebê, a nossa neonatal tá lotadésima, assim, um monte de criança. E aí os bebês continuam nascendo. Hoje mesmo a gente recebeu um bebê deles para nós, né? Então a gente às vezes consegue dar esse suporte para a UTI neonatal. Eu vejo como é muito importante para nós que trabalhamos numa UTI mista revisitar esses temas de neonatologia, porque nós temos bebês recém-nascidos que entram nesses critérios, que precisam também ter esse manejo de uma posição, porque eles estão lá, eles não estão numa UTI neonatal, estão numa UTI mista, mas são bebês, são neonatos, são recém-nascidos, eles precisam garantir, ter esse direito também garantido. Então, são reflexões que eu trago para a gente que trabalha em UTI pediátrica, ampliar, né, a cabeça para pensar um pouco como neo nessas situações, porque é o que você falou, nas unidades neonatais, isso é muito, muito corriqueiro. Está lá, a posição está até, às vezes, na prescrição de enfermagem, está dentro, né, é uma coisa que já está medular para o profissional neonatologista. Para a pediatria, às vezes, a gente tem que lembrar, poxa, será que não se beneficia? Né? Não está tão medular quanto deveria estar. E essa questão do toque, uns 2 dias atrás nós recebemos uma criança, a gente é referência também para correção de atresia de esôfago, então uma outra atresia de esôfago que a gente recebeu. E uma das coisas que veio de outra cidade e veio acompanhada do pai, porque a mãe, recém-cesárea, não veio acompanhar, então veio o bebê com o pai. E uma das coisas que o pai angustiado ali, sabe aquele pai de primeira viagem, primeiro filho? Ele falava, nossa, mas eu não consegui pegar ela no colo ainda. Daí ele falava com ela e queria pegar elas, né? Então, essa fala do pai, e cada vez mais a gente vê os pais entrando na UTI. Nossa, eu tô cheia de pai lá, Lê, na UTI pediátrica, que estão ali, sabe? E na assistência, assim, ajudando no cuidado, querendo ajudar no cuidado, né? Enfim, é muito interessante. E essa fala desse pai vai muito ao encontro do que você está falando, que às vezes é o contato, né? É ele sentir que aquele filho pertence a ele, porque é muitas vezes da mãe, porque a mãe está amamentando, porque a mãe, né, saiu dela naquele momento, mas o pai ele tem essa sensação do pertencimento também do filho ser dele. E isso foi muito do que você falou, é uma coisa que ele verbalizou e aquilo mexeu comigo na hora, assim, porque naquele momento não dava para levar a criança no colo, sabe? E aí ele falou, olha, cuida dela, né, ajuda, tal, porque eu não consegui nem pegar ela no colo ainda. Ai, aquilo deu uma mexidinha, sabe, no coração, então eu imagino dentro da neonatal, que é tão corriqueiro e vocês conseguem realmente fazer isso com bastante frequência, a emoção que é para o profissional também ver essa paternidade que não era tão comum antes, mas ela entrando ali para assistência à criança, isso me emociona demais.
Principalmente quando a gente vê que muitos pais, né, às vezes não têm essa relação com seus filhos, e hoje esses pais que às vezes não tiveram pais se tornam pais e quer mostrar uma paternidade diferente. Então, é encantador ver essa relação de pai e filho, assim, e eu imagino que a posição, o método é algo que você materializa, né, isso de fato. Com certeza, né? A posição canguru, ela traz todo esse benefício, além né, da família, do bebê, também para a equipe. E uma coisa que eu gosto de dizer que, ok, a gente tem toda essa questão, né, de posicionar, de tirar da incubadora, às vezes 2, 3, 4 pessoas, mas o preconizado é que esse bebê fique no mínimo 1 hora nessa posição canguru. Então eu sempre brinco, né? Gente, é 1 hora que o bebê vai estar lá de boa. Então é um trabalho que depois a gente dá uma descansadinha, né? Então, assim, e os pais, é incrível ver, assim, o quanto eles gostam. Muitas vezes eles já chegam na unidade, porque para fazer a posição você tem que tirar toda a roupa, né, do tórax. Homem, mulher, retira, entram na unidade normalmente com um avental aberto na frente. E às vezes eles já chegam na unidade com o avental. Eles nem perguntaram se o bebê vai poder, eles já chegam lá querendo fazer. Que graça. Porque realmente tem muita diferença, né, para toda essa questão da família. Isso marca bastante, né? Essa questão do peso, né? Acho que realmente é muito legal você falar 700 gramas, gente. É muito pitiquinho pra gente colocar. E pode ser menos ainda. A gente vê bebês tão pequenininhos, tão valentes. É o que eu coloquei no story ontem. Eu falei assim, gente, a criança, ela luta pela vida de um jeito que se fosse adulto, não teria essa garra toda, né? É surreal, desde pequenininho. Eu gosto sempre de pensar. É claro que o convencional que a gente vê, porque os bebês eles acabam tendo uma estabilidade maior, muitas vezes um pouco maiores, né? Então, bebês de 900, 1 quilo, esse já é muito tranquilo, assim, a gente ver em posição. Mas o que precisa ficar muito claro para todos nós da equipe multiprofissional é que não existe um número mágico. O bebê chegou a tantas gramas, ele já pode fazer canguru. Não, a gente tem que ver a situação e adaptar muitas vezes o contato, aquela posição, mantendo a seguridade, né, dessa díade que vai estar ali fazendo essa posição. E principalmente, Flávia, cuidar como o bebê ficou na posição. Realmente, ele está barriga com barriga, ele consegue ter, como está a questão das vias aéreas, o pescoço, ele está fletido, não está, também a sustentação adequada da cabeça, como ficou os monitores. Então, assim, quanto menor o bebê ou com mais tecnologias, mais a gente tem que cuidar da questão postural desse bebê, né, na posição. Porque um bebê que nasceu prematuro, um prematuro extremo, ele muitas vezes, se ele ficar com o braço ou com a mão, vamos dizer, em uma posição que está incomodando ele não tem força de mexer. É diferente de um bebê prematuro tardio, ou um bebê que seja baixo peso, mas ele já é prematuro tardio, ele já tem essa força, ele consegue se organizar, inclusive mais fisicamente. O prematuro e o prematuro extremo não, né? Então a gente precisa ter esse cuidado quando a gente colocar ele na posição que realmente está tudo adequado para a gente não ter surpresas negativas depois, né? Então isso também é importante. E isso entra dentro da capacitação da equipe. O pós-operatório, Lê, eu sei que pós-operatório, né, recente, eu imagino que seja uma contraindicação, né? Mas existe algum número, eu estou perguntando também para deixar claro, um número mágico que fale, olha, a partir do 4º PO, 5º PO, 6º PO, não, né? Então também vai depender da cirurgia, vai depender da estabilidade, como o bebê está se comportando. O segredo é a individualização, não tem como correr, né? Exato, é individualização,
Com certeza, porque a gente sabe que um bebê, muitas vezes, em segundo, terceiro PO, está super estável, super bem, e às vezes outro não, outro vai levar uma semana, 10 dias. Então, assim, não existe um número mágico, realmente saber, conhecer a clínica, né, do paciente e também conversa multiprofissional, você trocar uma ideia realmente com os seus pares para ter uma decisão nesse prematuro extremo, né, nesse muito baixo peso ou nesse pós-operatório, se realmente está adequado. Né? Se a gente não trabalhar multiprofissional na equipe, aí com certeza, muitas vezes a gente pode estar tomando uma decisão equivocada. Então, fazer a avaliação e conversar com a equipe, né, para ver se o bebê realmente está dando sinais que está pronto para ir para a posição ou não. E uma coisa bem importante que o método em si, o método canguru, né, como política, como 3 etapas, ele é direcionado para prematuridade e baixo peso, ok? Então, né, vai ter toda aquela coisa, quando o bebê vai para a segunda etapa, vai para a terceira etapa, quando ele consegue ter alta hospitalar, aí sim, para a segunda etapa e para a alta, a gente tem já pesos estipulados, já tem outras questões envolvidas nesta política. Agora, a posição canguru propriamente dita, ela beneficia todos os bebês. Por exemplo, um bebê a termo que está muitas vezes fazendo uma fototerapia, uma antibiótico terapia, teve alta da foto, está muito agitado, ele também se beneficia nesses primeiros dias de vida dessa posição, mais do que os pais pegarem ele naquela posição normal de bebê embrulhado. Sim. Né? É raro a gente ver? Sim. Por quê? Porque normalmente as equipes acabam focando o olhar da posição para o prematuro, para o baixo peso. Mas o neonato como todo, no período neonatal, mesmo nascendo a termo, pós-termo, ele se beneficia também da posição canguru. Então, um bebê que, por exemplo, um pós-termo, que teve uma aspiração de mecônio, uma hipertensão depois de sanada, né, toda essa condição clínica, quando eles tiverem estabilidade clínica, por que não vincular ele com a família nas primeiras vezes com uma posição? É fantástico, vincula a família que ficou ali do lado, às vezes, de um berço, de uma incubadora há dias. E esse preparo da mãe, além de dar segurança, a gente já avisa, né? Vai no banheiro antes, né? Se quer alguma coisa, quer comer alguma coisa antes, porque se vai colocar na posição, no mínimo 1 hora ali, e tem um máximo, não tem, né? Não tem. Na verdade, essa 1 hora, ela não está 100% escrita no manual. O que a orientação é? A gente deixa no mínimo 1 hora, por quê? Porque é o tempo do bebê se organizar e aproveitar aquela posição canguru. Porque no momento que eu retiro ele do leito, que eu faço toda essa transição, ele vai se desorganizar um pouquinho na questão comportamental. Então, ele vai levar alguns minutos, em torno às vezes de 20 minutos, para se reorganizar, e aí ele começa a ter os benefícios. Por isso que a gente utiliza essa 1 hora como número mágico, né? Então, avisa a mãe, né? Ela precisa fazer uma ligação, ela faz antes, né? Tem todo realmente esse preparo. Qual é o tempo máximo? Quem vai dizer é o bebê e a mãe. Eu já vi posição de 4h30 que a gente precisou tirar porque chegou na hora da transferência do cuidado. Na época nós fazíamos a beira-leito, então se tinha essa rotina de tirar os pais da unidade, né, para essa transição do cuidado entre plantões. A gente, quem nunca, né? A gente passou por essas transições, né? Ainda bem que é passado. Todo mundo. Então, com 4h30 a gente teve que tirar o bebê e ele reclamou, viu? Ele reclamou. Então, assim, a posição, ela é no mínimo 1 hora e ela vai evoluindo no dia a dia dessa dupla, dessa família, até chegar ao tempo integral. Certo. O que é o tempo integral? O tempo integral já é na segunda etapa do método, quando está na UNCINCA,
que é a unidade de cuidados canguru, aonde a mãe fica o máximo de tempo com o bebê e ela já faz os cuidados do bebê. Então é um bebê que já está em alimentação enteral plena. Se precisar um copinho, né, uma sonda, ela mesma já administra, ela já começa a participar mais desses cuidados, preparando a alta desse bebê. E aí, só para completar, né, a terceira etapa faz parte, então, desse acompanhamento ambulatorial do bebê, tanto no hospital, que ele internou, ou na unidade básica de saúde, até o bebê ter 2,5 kg. Então, assim, na segunda etapa, ou na unidade, quem não tem o método institucionalizado, né, muitas vezes a gente vê essa posição em tempo maior na unidade de cuidados convencionais. E é isso, qual é o tempo? Quem vai dizer é o bebê e a mãe, conforme o conforto dos dois. Excelente. E nesse tempo todo, quais os maiores erros que você já presenciou? Ou que você, né, já estudou sobre isso? Acho que erros, talvez os mitos, alguns a gente já pontuou, né? Também intercorrências que eventualmente, sei lá, aconteceram lá e o que fazer se acontecer com alguma coisa. Vamos pegar uma hipótese ruim, uma extubação acidental e o bebê tá lá, né? Então, o que o profissional tem que fazer? Enfim, como que a gente consegue apresentar isso para quem está nos ouvindo, né? Às vezes é um mito que, enfim, eles acham que é real, né? Para desmistificar mesmo. Assim, extubação, tracionar PICC, tracionar catéter, a gente precisa cuidar para todo o manuseio dessa criança. Sim. Né? Inclusive, já me aconteceu de a criança ter chegado do centro obstétrico, um prematuro, ele estava entubado, quando eu e o médico a gente foi colocar na incubadora, o bebê se estubou. O que foi? A gente pegou o material, reintubou, e é a mesma coisa. Eu penso assim, pode acontecer uma extubação, né, acidental Se bem que hoje o ideal é a gente não falar, né, acidental, porque... É não planejada, né? Não planejada. Isso, não planejada. A extubação não planejada, ou o tracionamento do PICC não planejado, e capacitação da equipe, é como você falou, é a gente realmente olhar para toda aquela cena, pensar em todos os detalhes, pedir ajuda e decisões tomadas em equipe multiprofissional. Né? Porque assim, a gente sabe que existe sim uma responsabilidade compartilhada entre o enfermeiro e o médico, mas existem as responsabilidades do médico e existem as nossas. Quando a gente toma uma decisão e a equipe médica não está apoiando e acontece uma extubação, né, não programada, realmente vai ser um caos nessa UTI. Vai ser um caos. Então, a gente precisa conversar a mesma língua entre toda a equipe. Né? Por isso que eu falei anteriormente, se eu estou com alguma dúvida daquele bebê, eu vou conversar com a minha equipe. A decisão ela tem que ser tomada compartilhada. Isso não é perda de autonomia, bem pelo contrário, é trabalhar com todas as profissões, é trabalhar interdisciplinar. Né? Nossa, e isso é tão gostoso, né? Ter o apoio multiprofissional. Às vezes a gente está em procedimentos. Eu me pego, por exemplo, eu estou passando um PICC na jugular. E às vezes a jugular não está numa visão muito boa, eu vou ter que puncionar um pouco mais abaixo do esperado, né? Então, você ter o respaldo daquele colega e falar, não, se precisar a gente vai sedar mais, se precisar acontecer algum, né, evento adverso ali, a gente vai resolver. E isso para a medicina, isso para a fisioterapia, isso para os nossos colegas enfermeiros. Gente, a coisa mais gostosa desse mundo. Ai, se você tem dificuldade de trabalhar a parte multiprofissional, destrava isso na sua vida. Que a parte mais gostosa desse mundo é você ter a colaboração e coparticipação dos colegas ali em situações que envolvem um cuidado de uma criança, sabe? Criança, adulto. É você ter esse apoio, né? Isso é incrível, né? Exatamente. Por isso que eu dei o exemplo de uma troca de leito que não tinha relação com a posição, porque essas questões elas podem acontecer o tempo todo na assistência. O que faz a diferença é a gente evitar através de capacitação, né, de toda a equipe e também falar a mesma língua da equipe.
de toda a equipe, porque quando acontecer, vai se resolver como aquele dia eu e esse colega resolvemos. Exato. E tá tudo bem. De quem foi a culpa? Não sei, não existiu culpa. Existiu uma extubação não programada. Quando a gente foi colocar a criança no leito, a gente se olhou, pegou o material e vamos em frente. E é a mesma coisa na posição, é a mesma coisa quando eu vou passar uma sonda, que pode acontecer algum sangramento nesse cateterismo. Enfim, quantos e quantos procedimentos podem ter intercorrências, né? E quando a gente trabalha isso de forma multiprofissional, os profissionais vão se apoiar Exato. em resolver essas intercorrências. Né? Então, eu acho que esse é o olhar. Perfeito. E ali, assim, que outras práticas humanizadas que a gente conseguiria integrar dentro do processo? Então, quando a gente fala do método canguru como um todo, ele traz muitas coisas que a gente pode implementar sem a nossa UTI estar com o método implementado. Por exemplo, o cuidado com a integração dos pais, né? Então começar a passar esses cuidados para os pais, desde lá a UTI, depois na internação convencional, que esses pais possam, eu sempre digo, gente, o bebê ele pode estar instável, ele é um prematuro, por que que o pai com a mão limpa, o pai, a mãe, né, com a mão limpa, ele não pode colocar um termômetro para ver uma temperatura axilar? Ele vai fazer o mesmo movimento que eu vou estar do lado dele, eu vou estar apoiando ele. Sim. Depois, trocar uma fralda, né? Então, assim, isso já desde a primeira etapa do método, é muito preconizado. Tanto é que a segunda etapa já traz os cuidados efetivamente feitos pela mãe para ganhar a alta para a terceira etapa. Então, eu penso que esse pilar do método a gente deve incorporar em todas as nossas UTIs, que é trazer a família para perto da criança e integrar nos pequenos cuidados e depois ir aumentando, evoluindo esses cuidados conforme a criança vai estabilizando, crescendo, melhorando, né? Eu acho que isso é fantástico. E outra questão muito importante, e aí tem a ver com a teoria, né, síncrona da doutora Alves, que é a questão de todos os ruídos, a visão... A ambiência seria? A ambiência, exatamente. A ambiência dessa UTI. Então, quando a gente trabalha com o método, dentro do método tem bem preconizado diminuir os ruídos, diminuir a iluminação, diminuir o manuseio desses bebês. Então, agregar cuidados, né, para depois o bebê ter o tempo dele se organizar o seu comportamento. E esses cuidados, eles também são preconizados quando a gente trabalha com cuidados protetores para o neurodesenvolvimento dessa criança. Hoje se fala tanto, né? Essa parte do neurodesenvolvimento, cuidados protetores com o neurodesenvolvimento. É um tema que cada vez a gente fala que queremos que eles sobrevivam, mas queremos que eles sobrevivam com qualidade, né? Esse é um ponto muito Exatamente. importante. Então, assim, essa ambiência da UTI tem muito relação com esses cuidados protetores. Legal. E também a questão do manejo correto da dor. Verdade. Né? Para mim, o manejo adequado da dor, com protocolo, com equipe multiprofissional, na neonatologia, ele faz parte do cuidado humanizado e já está comprovado que ele é um cuidado neuroprotetor. Né? Então, eu creio que, indiferente da minha UTI ter o método, a política implementada, os cuidados com a família, os cuidados de ambiência, os cuidados com a dor, eles precisam estar no nosso dia a dia. Perfeito. Perfeito. Dor, gente, dor. Ai, tão negligenciada às vezes nos serviços de saúde de uma forma geral, né?
E isso impacta tanto para o desenvolvimento da criança, principalmente aí quando a gente fala para o bebezinho, né? Para o prematuro. Eu percebo muito as crianças que acabam vindo da neonatologia e acho que a Lê travou. Lê, você travou? Eu tô te ouvindo. Aí, voltou. Parecia que tava travada. Então, vamos continuar aqui. Eu tava só terminando o raciocínio. Então, a gente vê esses bebês que muitas vezes vêm da neonatologia, que são muito prematuros, eles passam por muitos procedimentos, né? E realmente esses são bebês que acabam tendo alguma condição crônica mais complexa. E aí eles ficam, às vezes, 2, 3 meses, 4 meses. Na nossa ANEL chegou a ter criança que ficou na ANEL até os 6 meses. É muita coisa. E nesse período, dentro de uma UTI, muitos procedimentos dolorosos. E quando chega para nós, a gente já vê aquele bebê que está se transformando naquela criancinha já, né? E você percebe os traumas que essas crianças carregam, a irritabilidade, a desconfiança das pessoas, a desconfiança do toque. E aí você olha cicatrizes de punção, enfim, você percebe que a criança ela passou por muita coisa. Então a gente não pode perder esse olhar humanizado para o controle da dor, que é o quinto sinal vital, mas ainda assim, gente, ela é tão negligenciada. Isso em todos os serviços de saúde, a hora que você vai para os estudos, que você vai olhar esses manejos, né? Ela é muito, tanto que é um dos pilares, é o controle da dor até para o neurodesenvolvimento saudável da criança. Então, a gente tem que falar cada vez mais sobre isso. Acho que eu estou com vontade de fazer um episódio só de dor. Já fiz, vou fazer outro, para ficar lembrando, né, Lê? Exatamente, é muito importante, porque quando a gente pensa num cuidado voltado para o desenvolvimento, né, que realmente essa médica, quando ela fez essa teoria sincronativa, que é um dos pilares do canguru, do método canguru, as pessoas falam pouco dela, mas ela é a grande teoria que embasa tudo, perfeito, né? Uhum. Ela traz muito isso, que o bebê, o prematuro, ele não é só um pulmão, ele não é só uma pele, né? Ele é realmente um conjunto de sistemas. E nesse conjunto de sistemas, tu tem o sistema autônomo, que tem a questão mais biológica, mas a gente vai ter a questão motora, da postura, do movimento, depois a questão do estado, do sono e de vigília, que entra também a questão da dor, que interrompe, né, todo esse ciclo. A gente sabe que a dor altera, né, várias questões hormonais, e isso acaba alterando a hemodinâmica, muitas vezes, do paciente. O sistema de atenção e interação, e tudo isso eu preciso regular. E quando o paciente está com dor, desregula tudo. Exatamente. Perfeito. Lê, que delícia de conversa. Eu não esperava menos desse episódio. Que, de verdade, as pessoas, a gente tem que valorizar episódios assim, sabe? Por quê? Porque a gente está trazendo uma expert para falar sobre esse assunto, que é uma dúvida que vai ajudar aí no seu ambiente de terapia intensiva neonatal, no seu ambiente de UTI pediátrica mista, para a gente colocar em prática informação gratuita mastigada, que ela já é treinada para isso, ela aplica isso na vida prática dela, ela está aqui compartilhando gratuitamente conhecimento com vocês. Eu falo que hoje o conhecimento está tão acessível, né? Que só não se aprofunda quem não quer, né? Porque hoje a gente consegue ter informações de qualidade em muitos espaços. E o Pedincast tem prezado muito por isso. E tenho certeza que essa é a pontinha do iceberg e as pessoas às vezes vão querer te procurar, né, para saber mais sobre o tema. A dica da simulação, gente. A gente não tem espaço aqui para falar da simulação neste momento, né? Para contar todo esse processo, mas a Lê, ela é expert em simulação também. Então, já deixa a brecha ali onde as pessoas te encontram para trocar experiência, enfim, né? Tirar dúvidas, às vezes convidar para alguma palestra. Flávia, muito obrigada, né, por esse espaço, por poder falar um pouquinho, né, do que realmente eu acredito para esses pequenos, e com certeza eu fico à disposição. Eu sempre digo, eu tenho duas paixões, né? A simulação clínica realmente é uma paixão na minha vida também, então eu fico à disposição, com certeza. Eu vou deixar seu Instagram marcado depois para as pessoas te seguirem. Ai, perfeito, obrigada. Lê, muito obrigada, viu, pessoal? Compartilhem, curtam o episódio, aproveitem, né? Isso ainda, a gente está fechando aí, vai sair agora no finzinho de novembro, semana que vem já vai ser
né? Última quarta-feira de novembro, para comemorar esse Novembro Roxo, que falamos de vários temas aí ao longo desse mês, mas esse particularmente é incrível, né? Então é uma política que veio agregar muito na atual situação pública em que a gente se encontra, que a gente precisa qualificar a assistência neonatal para que a gente tenha crianças saudáveis, né? Como que é mesmo o slogan da frase? Eu até esqueci, desse ano. É para Desse ano. Ai, calma aí que tá aqui na minha camiseta. futuros brilhantes. Garanta aos prematuros começos saudáveis para futuros brilhantes. Isso, exatamente. Começos saudáveis para futuros brilhantes. E que fica fechando esse episódio com essa frase do Novembro Roxo que faz todo sentido para nós que estamos ali na pediatria e estamos pegando esses bebês, né? Então, vamos qualificar a assistência pré-natal para que eles saiam do hospital o mais rápido possível, que eles saiam com qualidade. Ale, obrigada, viu? De coração. Foi um mega de um prazer poder conversar um pouquinho com você sobre esse tema. Muito obrigada. E deixando assim para fechar, que você trouxe muito bem, porque hoje pensar em método canguru é padrão de qualidade, é onde a gente consegue ver que é muito mais que um corpo, né? É o colo, é a voz, realmente é o que vai dar sentido a essa vida, são os vínculos dessa vida que iniciou. Então, realmente, né? Menos separação, mais pele a pele, mais olhar e mais famílias dentro da UTI. Básico bem feito, né, amiga? Exato. Perfeito. Perfeito. Episódio 104 entregue. Eu espero você no episódio 105. Até semana que vem, gente. Até lá. Obrigada, viu?